Romero Prado Cardoso, esse professor de 40 anos de idade, completou 40 anos agora no mês de julho, dia 7 de julho. Ele foi preso hoje pela Polícia Civil, aqui pelo pessoal da 33ª Delegacia de Polícia, comandados aí pelo delegado Mário, que é o delegado-chefe, doutor Renato Martins é o delegado-chefe adjunto. Eles, desde que chegou a informação para eles na segunda-feira da situação que aconteceu aqui no CEF 418, Centro de Ensino Fundamental da 418, que chegou a informação, os policiais começaram a trabalhar. E vale ressaltar nessa história que uma mãe descobriu que as crianças estavam trocando conversas e uma das crianças, uma criança de 10 anos, dizendo que estava namorando o professor. A partir daquilo ela achou estranho e trouxe a informação aqui para o colégio. Imediatamente a coordenadora pegou a informação, já passou para a direção e a direção tomou todas as providências, acionou a Polícia Militar, acionou o Conselho Tutelar, todos foram acionados e a ocorrência foi para a 20ª DP. Chegando lá, o delegado entendeu que aquela ocorrência não era mais flagrancial, porque a situação teria acontecido no dia 1º, na quinta-feira da semana passada, e aí a ocorrência foi encaminhada para a 33ª, onde todos foram ouvidos, inclusive o professor que disse que não tinha feito nada disso, que não tinha nada a ver com a história e tudo mais. Bom, começaram a trabalhar. Na terça-feira a polícia encaminhou à justiça um pedido de prisão para o professor, só que foi negado inicialmente. Aí, o doutor Renato e a equipe de policiais da ASAM, que é a Seção de Atendimento à Mulher lá da delegacia, levantaram mais materialidade e novamente pediram à justiça a prisão desse professor. O que aconteceu? A justiça decretou a prisão preventiva dele e aí ontem saiu esse pedido de prisão e hoje, de manhã, os policiais cumpriram essa prisão. O professor Romero, esse pilantra, porque professor é uma pessoa que cuida dos alunos. Esse cara aí, ele estava na casa de um parente, mas a informação que eu recebi é que ele estaria na casa do advogado dele a partir do momento que saiu a notícia, né, que nós divulgamos a notícia, e você sabe, DF Alerta tem uma audiência enorme, as pessoas então começaram a mandar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, começaram a divulgar essa informação a respeito desse professor e aí ele se escondeu, porque ele ficou com medo, começou a temer pela própria vida. Como você disse, esse professor, quando ele era professor do estado de Goiás, tem uma situação também de abuso. Ele estaria sendo investigado. Essa história tem 10 anos e até hoje não teve um desfecho, né? Estranho, né? Deveria ter um desfecho. E a partir do momento que ele começa a trabalhar aqui no Distrito Federal, também tem uma outra situação. Inclusive o doutor Renato já solicitou para que, como essas ocorrências, esses inquéritos, ele correm em segredo de justiça, o doutor Renato então solicitou que fosse enviado à delegacia esse inquérito para ele avaliar, ver como foi toda essa situação de um outro caso. Segundo as informações que o doutor Renato teria, esse elemento numa outra situação, esse cara teria passado as mãos em uma aluna. Mas quem vai contar toda a história, como aconteceu e como foi o trabalho para prender esse elemento, é o doutor Renato Martins, que vai ser chamado agora pelo meu diretor, que vai colocar na tela. O investigado na data de hoje, após representação ao judiciário, foi expedido o mandado de prisão preventiva. Nós cumprimos hoje o mandado de prisão preventiva, prendemos o autor e cumprimos busca na sua residência, onde foram apreendidos aparelhos eletrônicos, tablet, celulares, notebook, que aí esse material vai ser encaminhado para a perícia, para a gente ver o conteúdo e ver se tem algum elemento probatório interesse na investigação. Então ele confirmou esses abusos aí das crianças? Ele nega os abusos, o interrogatório vai ser feito. Legal, apesar da negativa dele, o que a polícia já tem até agora, até mesmo das oitivas que já foram feitas com vítimas, direção da escola, o que a polícia já sabe? Nós identificamos já 2 vítimas, que são 2 crianças, uma de 9 e outra de 11 anos, são alunos da escola. Essas 2 crianças eram alunas dele no ano passado, esse ano ele não tem nenhuma relação com
de aluno e professor. Essas duas crianças já foram ouvidas em depoimento especial e narraram os abusos que aconteciam. Os abusos aconteciam em sala de aula, ou no momento anterior ao início das aulas, ou no intervalo, no momento que ele ficava a sós com elas, trancava a porta da sala de aula e ocorria os abusos. Doutor Renato, nessa situação, um aluno realmente ficava do lado de fora fazendo a vigilância? Existe essa situação ou não? Não, as alunas são amigas, esses abusos aconteciam de forma separada. Então, em uma situação ele chamava um, em outra ele chamava o outro, e nós agora vamos aprofundar as investigações para saber identificar outras possíveis vítimas. Doutor, nesse caso, ele dava dinheiro, tinha alguma forma que ele usava para fazer com que essas crianças não denunciassem? Não tinha nenhuma remuneração monetária, nenhum presente. As crianças admiravam ele como professor. Como isso é nítido no depoimento delas, elas tinham uma admiração pela pessoa dele, pelo cargo que ele exercia, ele lecionou para elas no ano passado. Então, aí, esse ano, ele procurou essas crianças e começou a seduzi-las. E, a partir daí, ele praticava os abusos. Nós tivemos acesso ao vídeo de segurança do dia 1º de agosto, onde é possível ver o autor indo no pátio onde estavam as crianças no início da aula. Ele chama uma das vítimas e ela acompanha ele até a sala de aula. A porta é fechada, eles ficam alguns minutos dentro da sala com a porta fechada. E a criança, a vítima, sai imediatamente, já vai ao banheiro, com a porta ao lado. Então, o vídeo comprova a versão da vítima. A vítima relata que dentro da sala ocorreu o abuso. Naquele momento aconteceu o abuso. Nos termos de declaração, obviamente, que vocês pegaram dele, ele fala o quê? Ele nega os abusos. Quando confrontado assim, por esse vídeo, ele dá uma versão desconexa. Ele não sabe justificar porque chamou uma aluna da escola que não era aluna dele, porque ele não tem nenhuma relação com ela. Pois é, essa foi a declaração, a informação do Dr. Renato Martins sobre o trabalho feito pela Polícia Civil, como eles descobriram. Ainda tem muita coisa para ser feita, tanto é que o Dr. Renato disse que justamente por essa razão eles estão divulgando a imagem dele, porque acreditam que hajam outras vítimas, que outras meninas possam ter sido abusadas por ele. Então, por isso, a polícia está divulgando a imagem dele. A imagem dele está aí. Quem olhar na tela vai ver a imagem desse professor, esse Romero Cardoso, de 40 anos de idade. Então, as pessoas que tiverem, muitas mães, muitos pais, que têm crianças que estudaram em escolas, que ele deu aula, que ele foi professor, o crime de estupro de vulnerável só prescreve após 20 anos. Então, quem tiver informação que possa ajudar a polícia a procurar a delegacia da área, procurar a delegacia próxima, pegar o telefone dos seus filhos, filhas principalmente, que eram meninas que ele atacava, procurar o telefone das meninas, olhar se não tem nenhuma conversa, se não tem nenhuma história em que ele esteja envolvido. Tudo isso é fundamental para que a polícia continue trabalhando, continue correndo atrás de mais materialidade. Quanto mais materialidade tiver, mais tempo ele fica atrás das grades. A tia dessa menina, com quem nós tivemos várias conversas, que foi uma pessoa que ficou extremamente fora de si quando soube do que estava acontecendo, que ficou fora de si da forma como ele agia com as crianças. Ele não dava mais aula para essas meninas. Ele dava aula de 1ª a 4ª série. Essas meninas já estavam na 5ª série. A tia ficou hoje, quando eu comuniquei para ela que ele havia sido preso, ela desmaiou de tanta emoção. Ela estava tão apreensiva por essa situação que ela acabou, inclusive, desmaiando. Ela estava aqui na escola na hora que eu passei a informação para ela. Mas ela mandou um vídeo para a gente contando a história de como foi receber a notícia da prisão desse professor. Coloca na tela, por favor, diretor. Eu sou tia de uma das crianças envolvidas no caso de abuso sexual dentro da escola do Centro Educacional 418. Eu gostaria muito de expressar o meu alívio, meu início de paz, porque eu sei que é uma longa jornada ainda daqui pela frente, porque o
menor pedacinho é a gente superar tudo isso na cabecinha de uma criança de 10 anos. Eu queria expressar minha gratidão por essa emissora, porque desde o princípio, assim, demonstrou tanto respeito, carinho, cuidado, e sempre cuidou desse caso, assim, como se fosse caso pessoal deles. Então, agradecer também a delegacia, que eu estava muito revoltada porque não tinha prendido ele, mas agradecer porque aconteceu. Eu sei que existem caminhos que a gente não entende, que a gente não conhece de lei, mas precisam ser seguidos. Infelizmente, não é na força do braço, precisa seguir-se uma lei. Infelizmente, em alguns momentos, mas eu quero dizer assim, obrigada por todas as pessoas que se expressaram, todas as pessoas que manifestaram indignação, que de alguma forma lutaram e está lutando essa luta juntinho. Para nós tem sido de imensa importância saber que a gente está podendo contar com o apoio de tantas pessoas que nem nos conhecem, mas têm expressado um amor muito grande. Então, obrigada a todos que se manifestaram a nosso favor, e eu quero dizer assim, é o início, é só o início de muita coisa que ainda está por vir. Eu tenho certeza absoluta que muitas mães, muitas crianças vão se manifestar, porque eu tenho certeza que não foi só isso, a gente vai descobrir mais coisas e a gente vai fazer com que esse infeliz fique na prisão, porque o lugar dele é lá. Eu não quero expressar ódio, só indignação e revolta por saber que o lugar que os nossos filhos deveriam estar seguros, eles não estão, infelizmente. Então, obrigada à emissora e obrigada à delegacia. Pois é, vocês viram aí, nós recebemos essa informação na terça-feira pela manhã. A gente tinha essa informação, mas o nosso lado profissional fala sempre mais alto. Eu conversei com o Dr. Renato, falei da situação, ele falou, Wagner, será que tem como você segurar um pouco mais essa reportagem? Porque nós vamos trabalhar para aprender, porque eles achavam que o Romero poderia fugir. Então, para evitar a fuga do Romero, eles não queriam que divulgasse. Mas, infelizmente, a informação vazou e as pessoas publicaram. Nós fizemos a matéria, conversamos com a tia e ela ficou preocupada também com essa situação da fuga do Romero. Só que, graças a Deus, ele não conseguiu sair do DF, até porque várias pessoas, sabendo quem era o professor, esse pseudo, que não é professor, um cara desse. E aí as pessoas já sabiam quem era ele ficou com medo e ficou escondido na casa de familiares. Agora está preso, é uma prisão preventiva, e essa prisão ela só acaba se o juiz determinar a soltura ou depois do trânsito em julgado do inquérito policial. Então, ele está atrás das grades. Mas para quem dos nossos telespectadores não acompanhou essa história, não sabe muito dessa história, eu vou pedir ao meu diretor que coloque um pouco dessa reportagem que nós fizemos, que eu fiz e o Ailton Pinheiro também fez, na tela, para que as pessoas saibam o que aconteceu. Diretor, por favor, coloca na tela. Ele ficava pegando em mim. Ele já te deu alguma coisa para você não falar nada para ninguém? Sim. O que ele te deu? R$10. Ele pegava em certas partes do meu corpo. Em certas partes do meu corpo. De março para agosto. Foi assim. A gente tava num dia de aula normal e, como costume, eu e a gosta de passar lá na sala 3, né? Aí a gente tava lá e ele começou a fazer umas atitudes estranhas. Aí eu passava lá, ele mandava eu sair de sala primeiro e depois ele ficava só com... Eu não contava a situação que tava acontecendo comigo, eu contava a situação que tava acontecendo pra minha avó. E por que vocês não contaram para a direção da escola? Porque eu e a minha amiga, a gente ficou muito assim, muito constrangida e com medo.
Ele pediu vocês para ficar em segredo, não contar nada para ninguém? Sim, comigo ele pediu pra me ficar em segredo e com a minha outra amiga ele já pagou ela pra ela ficar em segredo. Ele chegou a oferecer alguma coisa para vocês? Só pra minha amiga, mas pra mim não. Chegou a dar dinheiro pra ela ficar em silêncio. Era individual, não era juntas não. Um dia era comigo e um dia era com ela.